Olá, boa noite. Estamos aqui na Cara do Gol, toda segunda-feira às 20 horas com o convidado JP Cardoso. Bem-vindo, JP. Boa noite. Boa noite, falando um pouquinho aí com a gente sobre o futebol, né? Tudo bem, Luana? Boa noite, Donato. Prazer estar aqui mais uma vez, participando desse programa, que já é referência na TV web aí, né? É isso aí. Boa noite a todos, boa noite quem está nos acompanhando e vamos que vamos, é futebol na veia. É isso aí. Boa noite, pessoal. Eu sou o Carlos Donato. Juntamente com a Luana, a gente apresenta o programa Na Cara do Gol toda segunda-feira e, é claro, precisamos agradecer a todos que assistem à Web TV Metropolitana. Só lembrando que na premiação de ontem, a Web TV levou 5 prêmios, né, e a gente foi agraciado aqui com 2 prêmios, né, o apresentador mais interativo e o programa esportivo com bate-papo alvinegro, e também tivemos o Charles Cousani com melhor entrevista e programa de entretenimento e o programa Top Kids. Muito obrigado, continua assistindo a nossa programação e em 2019 teremos muitas novidades para vocês. É isso aí, Luana? Isso aí, ano que vem, 2009, promete então, né, com várias novidades aqui com a Web TV Metropolitana. E quero todo mundo ligado aí para que 2019 a gente ponga aí, Decole. Né? Decole. É isso aí, então. Pessoal, curta o nosso programa, compartilhe, envie sua pergunta, né? Aproveitar o nosso amigo JP Cardoso, que entende muito sobre futebol. A gente está aqui porque já trabalhamos em alguns jogos juntos, né, Vários JP? jogos, Série A, Série B, já fizemos trabalhamos em alguns espetáculos aí do futebol catarinense. É isso aí. E falando em catarinense, é claro, nosso foco é Figueirense e Avaí. E a gente vai começar falando sobre a dupla da capital. Vamos começar aí com Avaí, porque o Avaí não teve novidades nessa segunda-feira. Mas a gente traz aqui um fato importante, que são as renovações que o Avaí fez, né? Betão, Yuri, Matheus Barbosa, André Moritz e Getúlio. O que falar dessas renovações de contrato? Com certeza foi uma boa renovação assim, de contrato, né? Porque foi os que se destacaram ali no campeonato catarinense, no Brasileiro Série A. Série B. Isso, Série B, desculpa. Se destacaram e tipo teve as despesas também que eu achei que foi válido também, né? Pelo time assim, para dar uma enxugada e talvez trazer novos jogadores, dar oportunidade para base talvez. Mas eu gostei bastante assim dessa renovação de contrato com esses 5. JP Cardoso, desses nomes aqui que eu vou te dizer agora, Betão e André Moritz, são jogadores experientes, né? E aguentam jogar uma Série A? Então, desses nomes aí, principalmente o Betão. O Betão é um nome que me agrada muito. O Betão, ele provou que ele ainda tem muita qualidade e fôlego, disposição física aí para jogar 90 minutos e acréscimo ainda. Além de ser um jogador que ele faz toda a diferença dentro do vestiário, num grupo, porque ele é um líder, de fato, ele é muito experiente. Então, assim, a renovação do Betão, ela me agrada muito para uma Série A. O que me chama a atenção foi a renovação do Matheus Barbosa. Foi um jogador que não me agradou muito, principalmente na segunda fase do Campeonato Brasileiro. Foi um jogador que ficou devendo muito. Tínhamos uma expectativa em cima desse jogador. É um jogador que ele é um jogador versátil, tudo bem, joga na criação, se tiver que chegar mais à frente. É um jogador que ele finalizava bem, mas no segundo semestre, na segunda fase do Campeonato Brasileiro, ele ficou devendo. Getúlio é um garoto que realmente agrada muito, é uma renovação boa, foi um destaque do campeonato na Série B aí pro Avaí, foi um jogador que realmente colaborou para que o Avaí pudesse subir para a Série A, e o André Moritz é a experiência também, mas o André Moritz é um jogador que ele está um pouco parecido com o futebol do Marquinhos. Isso. Não é mesmo? Ele já não aguenta tanto a paulada como o Marquinhos, assim, não vamos fazer chovendo molhado aqui, mas o André Moritz, ele, na minha opinião, e aqui eu gosto desse programa, você que está nos vendo agora, eu gosto desse programa porque nós temos liberdade para falar. O André Moritz, ele não tem tanta qualidade como tem o Marquinhos. O Marquinhos, com uma perna só, jogava até mesmo sem estar bem fisicamente, ele tem muita qualidade. Já o André Moritz é um jogador mais lento, um jogador que tem que estar bem no dia para jogar. Foi uma renovação que talvez eu não sei se vai ser muito bom para o Avaí 2019, mas só vendo para crer. Eu acho que o André Moritz vai sair bem, né?
Vale lembrar que ele veio de um campeonato europeu, né, que tem uma sequência diferente do nosso campeonato. Chegou já com o campeonato em curso, né? Então foi obrigado a, mesmo não tendo essa preparação toda, e com isso, é claro, ele sentiu principalmente no final. Mas eu acredito que o André Moritz, é claro, não dá pra gente comparar o Moritz com o Marquinhos, né? Mas ele tem muita qualidade no meio de campo do Avaí, e acho que ele pode ser uma das referências. Eu acho que ele vai jogar ali naquela meiuca ali, como fazia o Marquinhos, né? Agora o Betão eu sou até suspeito de falar porque eu sou fã dele. Independente de time. E o Matheus Barbosa, Luana? É a mesma coisa que ele falou ali, né? Tipo, ele veio com uma expectativa, assim, teve um bom primeiro turno ali bem, depois ele acabou decaindo um pouco. Agora, o ano que vem, ver se ele consegue dar ritmo de novo aos jogos, né? E que é um menino novo também, né? Não é tão... O Barbosa, ele é do Grêmio, né? Foi do Grêmio, teve uma lesão séria no joelho, né? Passou por essa recuperação. É claro, né? Existe toda a fase de adaptação. Mas eu gostei do futebol dele, viu? Eu acho que ele pode contribuir também com o Avaí. O fato é que o Avaí precisa se preparar muito para a Série A, né? Eu falei isso no começo do ano passado e volto a falar. Enquanto os clubes catarinenses não investirem, futebol de Série A não se faz sem dinheiro, não se faz montando um timezinho e jogando a Série A, porque cai de novo para a Série B. E aí tu conversa com os torcedores nas ruas, eles falam, não, mas aqui é assim, mas tem que mudar. Tem que começar a pensar grande, tem que começar a pensar para cima, pensar em permanecer numa Série A, quem sabe até um título. Por que não? Teve uma época que apareceu um tal de São Caetano que ninguém sabia quem era. São Caetano disputou várias finais, tá certo que ganhou bem pouco, mas foi um time que se destacou, né? Disputou a final com o Vasco e a final da Libertadores. Não, e quem era São Caetano? Não é hora do futebol catarinense dar uma reviravolta? Fica a dica. A gente também tem a notícia, né, para alegria do JP e para minha alegria, porque é uma pessoa que eu gosto muito. Marquinhos Silva, o zagueiro, deve estar assinando com o Avaí essa semana para formar a dupla de zaga aí, Betão e Marquinhos. Para a Série A, aguenta? Os dois são, mesmo com uma idade, os dois eu acho, né, que não tão novos assim, eu acredito que eles são muito bons jogadores, né? Tanto que eles provaram agora nesse último campeonato que, nossa, foi a segunda melhor defesa, né, do campeonato. E eu acredito que a defesa vai ser boa. Olha aí, para decepção de muitos torcedores, porque na época que o Marquinhos assinou com o Avaí, dos dois lados, torcedores do Figueirense, torcedores do Avaí criticaram. Ah, porque esse cara tá vindo pra cá, porque ele era de lá. E quem torcia pro Figueirense falava, também se corrompeu, foi pro lado de lá. Resumo, eu quero ver o torcedor do Avaí criticar Marquinhos Silva. E quero ver o torcedor do Figueirense falar assim, ainda bem que ele foi. O cara jogou o fino da bola no segunda fase, ali, segundo turno do Campeonato Brasileiro, da Série B. Ele foi essencial no time do Avaí. Quer dizer, tá jogando muita bola. Então a dupla Marquinhos e Betão, na minha opinião, cara, tem tudo para ser uma das melhores duplas aí do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. A gente também tem um caso bem legal para discutir sobre o Avaí, que é a questão de goleiro. O Avaí ficou devendo... Ficou devendo na Série B? Tem que falar com sinceridade aqui. Claro. Tu viu o último jogo? Contra a Ponte Preta, sim. Tu viu o último jogo? Pelo amor de Deus. Tomou aquela bola lá. Parece uma várzea, né? O Rubinho bateu 3 tiros de meta. Ele bateu como se fosse eu batendo com o joelho machucado. E depois ele bateu pra fora, na lateral. Sem falar que o Rubinho estava fora de forma. Não entrou em forma. Ele nem não entrou em forma. Não, nada contra o Rubinho. Inclusive, eu nem conheço ele pessoalmente, mas foi uma vergonha o Avaí ter colocado um jogador com aquele perfil para jogar. Porque tá fora, eu só vi o Walter, o gordinho Walter jogar naquele fora de peso, assim, visivelmente, podendo olhar assim e falar, poxa, esse cara tá muito fora. Ainda bem que foi pouquíssima bola no gol. E a que foi, ele ainda rabou,
rebateu, bateu roupa, sorte. Porque senão... E o Aranha, se machucou? O Aranha estava machucado. O Aranha tá machucado. Kozlinski. Tava suspenso. Bota esse homem pra jogar, dá confiança. Sabe, é hora de chegar agora na Série A. A torcida pega muito no pé. Não, mas o Kozlinski não podia jogar. Sim, ele não podia jogar, mas é hora de investir nele. Vai ser emprestado. Não vai ficar na Kozlinski? zaga. E vai ficar com quem? Só Então eu estou trazendo Simeão, que é da... Operário. Operário, é de Foi Mafra. campeão da Série C. Isso. Não, sinceramente não vi esse Eu também jogador, não só conheço. ouvi falar que ele é bom, mas é o que eu sempre digo, né? O cara ser um goleiro bom de Série C não quer dizer nada nem para Série B, nem para Série A. Né? O Avaí... É muito diferente, né? O Avaí tem tentando já há alguns anos o Wilson. E eu acho que o Avaí botou as mãos pelos pés quando abriu o jogo para todos que tinham procurado o Wilson. Prontamente, claro, a torcida do Curitiba se manifestou, a torcida do Figueirense chiou, mas né, o Wilson não tem mais essa relação de vínculo com o Figueirense, né? Claro, ele vai ser um ídolo eterno para a torcida do Figueirense, mas, é claro, a torcida do Curitiba chiou, porque o Wilson é um ídolo do Curitiba. É uma referência, e ele acabou se pronunciando que ele tem contrato com o Curitiba até final de 2020 e pretende cumprir esse contrato. Tem muito respeito pelo Avaí, né, mas de forma oficial não chegou nenhuma proposta e ele está no Curitiba. E o Wilson está super em forma. O Avaí perdeu uma grande oportunidade. Super Com em certeza. forma. Super né? em forma e tanto que ele é um dos batedores de pênalti, até Pênalti. que faz muitos gols, né? Sim. De pênalti e agarra muito, né? Aqui no Figueirense, tanto que ele foi um destaque. O Wilson é um grande goleiro, né? Tem 3 clubes na sua carreira profissional. Ele foi revelado pelo Flamengo, veio para o Figueirense, foi para o Vitória e está no Curitiba. Então, teoricamente, aí são 3 clubes que ele jogou na carreira dele, né? E, claro, eu tinha certeza que o Wilson não faria outra coisa a não ser isso, né? Se pronunciar, mas poderia haver essa negociação e o Avaí acabou de perder uma grande oportunidade, porque o Wilson tem muita qualidade e poderia estar jogando uma Série A tranquilamente. Nós tivemos oportunidade, foi no começo desse ano, ele bateu o primeiro lance do jogo, a bola estava no centro, ele deu o pontapé inicial de uma partida amistosa entre o Peladanone e a equipe do Faraco. Foi Do Faraco, o Chucrute. Chucrute. Isso. E nós tivemos a oportunidade de estar com ele lá e podemos perceber que o cara tá fininho. O cara tá fininho, em forma, super em dia. E jogando fino da bola. Ele já tem o quê? Quase 40? O Wilson? O Wilson acho que uns 36, nesse por aí. aqui, 36. Ele já ele tá beirando veterano já. Então a prova aí seria uma ótima. Imagina. Além dele ser um grande líder também. Ser super Exato. vestiário. Exatamente. Bom, mais alguma coisa para a gente tratar sobre o Avaí? Sobre o Avaí, acho que não teve mais nada de... Não tem mais nenhuma novidade, né? O Avaí está negociando a sua transmissão de direitos de imagem de forma internacional. O Batistotti não havia liberado, então estava havendo essa negociação. E o Avaí faz bem, tem que se preocupar sim com a sua imagem, diminuir um pouco essa diferença de pagamentos que há no futebol brasileiro. E o Avaí faz muito bem em estar negociando. Está com a faca e o queijo na mão e precisa usar dessas artimanhas para se tornar cada vez mais rentável o clube, né? JP, tu que vem de outra realidade em termos financeiros de futebol, né? É isso aí? O Avaí tem que brigar com isso? O Avaí tem que investir, é isso mesmo. O Avaí tem que começar a abrir a visão para outros. Foi como eu falei, precisa ampliar a visão do futebol. Vou só te dar um exemplo, tá? Nós temos um time de futebol amador. Promessa. O Promessa Futebol Clube, que eu sempre falo no Promessa. Tá, depois a gente fala sobre promessa. Não, mas não vou falar do Promessa, eu quero falar assim, futebol sem dinheiro é muito difícil de fazer. Então, assim, o Avaí tem uma diretoria, tem os conselheiros, é hora de sentar, avaliar, e digo também para o Figueirense também, sentar, avaliar e abrir a visão para trazer recurso para o clube.
trazer recurso. A torcida também quer ver jogador de nome ali jogando, sabe? Trazer uns medalhões mesmo. Ó, vamos trazer esse ano fulano de tal para jogar, sabe? Um jogador de nome, um jogador de peso, jogador de bagagem. A torcida quer ir no estádio e poder ver. Ó, falando de Avaí, a torcida perdeu o ídolo Marquinhos. Marquinhos agora virou estatística, virou passado. Ninguém vai ver mais o Marquinhos jogando lá com a 10 entrando e gritando galego, entendeu? Precisa ter um novo ídolo, precisa investir, precisa ter grana. Isso aí que eu penso. Vamos estar falando agora um pouquinho sobre o Figueirense. O Figueirense Vamos lá. contratou o técnico Emerson Maria, um cara identificado com o Figueirense, começou sua carreira como jogador de base no Figueirense, foi profissional dirigindo a base, técnico da base do Figueirense, depois saiu para outros clubes, foi para o Avaí, foi para o Joinville, Vila Nova, Fortaleza, rodou um pouco aí e agora retorna ao Figueirense. E eu acompanhei a entrevista que ele deu lá na sua apresentação, disse que o Figueirense vai ter uma cara de time pegador, né? Não vai faltar vontade, raça, estilo Emerson Maria, o Vila Nova foi assim nesses últimos 2 anos, o Avaí de 2012 foi assim, né? E eu acho que o Figueirense deu o primeiro tiro certo para 2019, trazendo o Emerson Maria. Nada contra o Micali, mas perdeu o time ali na hora de vir pro Figueirense, né? Então, até essa mudança de técnico, quando veio o Micali, eu não entendi aquilo ali. Se eu fosse um diretor, eu não teria feito aquilo ali. Mas foi necessário até para preservar a vida do Milton, porque a saída dele foi meio traumática, né? Até a gente conversou com ele aqui ao vivo e tal. Então, a torcida expulsou, o Benizé expulsou ele. Então, assim, o Emerson Maria é um técnico que conhece o futebol catarinense, ele já foi campeão aqui, ele conhece as torcidas, ele sabe como que funciona, como é que a roda gira aqui em Santa Catarina. Então, Emerson Maria, eu vejo que realmente é um bom nome pro Figueirense, mas o Figueirense precisa repensar muito o futebol para 2019. Assim, até em termos de questão financeira. Questão financeira, Donato, o que aconteceu na troca de técnico e o Micali veio e o negócio não deu certo? Por que não deu certo? Sabe, o Figueirense começou o ano e nós comentamos aqui no programa, inclusive, que o Figueirense tinha mais time para ser campeão ou para chegar nas cabeças do Campeonato Brasileiro, até porque foi campeão catarinense. Então o título catarinense ali deu um boom e o Figueirense era o time do momento aqui em Santa Catarina. E depois nada mais deu certo. Então, assim, o que foi feito, que a diretoria tomou de decisão de trazer o Emerson Maria, é um ótimo nome, apesar de ter alguns torcedores que não gostaram. Mas é porque fica aquele ranço, de dizer, mas ele treinou o Avaí, meu amigo. Nossa. O Marquinhos jogou no Figueirense e se deu bem no Avaí, isso aqui não quer dizer nada. Os caras são profissionais, o Emerson Maria está em casa, melhor ainda, porque ele está em casa, ele sente com a família, ele é cria daqui. Literalmente, né? Porque a casa dele é em Monte Cristo. Claro, do lado, tá pertinho de casa, é hora de dar um voto de confiança, deixar o Emerson Maria trabalhar. Eu fico pensando assim, ó, técnico, quando ele vem para uma equipe, eu tenho que olhar o histórico dele. Tem título? Tem taça na estante? Tem. Então dá moral para ele, dá oportunidade. Porque o futebol no Brasil não é fácil de fazer. Não é fácil lidar com a boleiragem. Então, se ele já tem bagagem, se ele já tem história, confia nele, dá oportunidade e vamos ver o que vai dar, né? Emerson Maria 2019. Já está trabalhando, né? Já. Tivemos as saídas confirmadas. Vale lembrar que o Emerson Maria trouxe 2 pessoas da comissão técnica, né? O Emerson Nunes, que acompanha de todos os lados por onde ele foi, né? E talvez por isso gerou alguma até desconfiança por parte da torcida do Figueirense. O ex-jogador do Avaí. Ele treinava, eu lembro que quando eu fiz estágio, ele treinou, acho que era o juvenil lá, ele treinava. Era um bom... Bom, as saídas confirmadas do Figueirense. E a gente fala confirmadas por quê? Porque os jogadores se manifestaram via rede social.
Vamos começar com um amigo da Luana, o Jorge Henrique. O Jorge Henrique foi o último a se manifestar. Sim. Né? Foi quase 2 anos no Figueirense. Qual é a tua análise, Luana, do Jorge Henrique no Figueirense? Então, ele, eu acredito que foi um bom jogador, né? Um líder ali também, tem muita experiência, mas acho que devido às lesões dele, ele não conseguiu dar uma sequência, né, boa assim no futebol que ele tem. Já está com 36 anos, mas pela idade, assim, acho que ele ainda pode dar muito pro futebol, mas aqui no Figueirense, eu acredito que as lesões dele atrapalharam bastante, assim, a sequência de jogos, mas quando ele jogou, eu achei que ele teve bastante garra. Eu gostei, assim, dos jogos que ele fez, né? Uhum. Teve altos e baixos, né? Altos e baixos, isso. E terminou até de uma forma melancólica essa passagem do Jorge Henrique, porque foi um jogador de destaque. O Figueirense teve muito destaque na conquista do Campeonato Catarinense desse ano e achei que a saída dele, assim como dos demais jogadores que vou citar aqui, o Figueirense novamente fez errado. Renan Mota, Michael Leite e Romarinho. De forma alguma, Figueirense veio para falar para a sua torcida, né, explicar, dizer que esses jogadores haviam encerrado o contrato. Isso é de praxe, a gente sabe, mas o torcedor do Figueirense precisa estar atualizado de uma forma, através da sua diretoria. O Figueirense precisa assumir essa postura e quem está no comando também tem que ter essa postura, não é só nas horas boas de ir para frente das câmeras e falar. O torcedor merece o respeito, o torcedor merece ouvir da sua diretoria quais são os planos, o que a diretoria está pretendendo para o próximo ano. O clube vive em função da sua torcida. Se eu estiver errado aqui, vocês podem me corrigir, né? Mas quem sustenta e quem alimenta o clube e que vai ter longa vida é o seu torcedor. E a diretoria do Figueirense precisa repensar essa forma que o torcedor está sendo tratado. É porque não tem plano, Donato. É porque não tem ainda um projeto para 2019. As coisas estão acontecendo conforme o dia vai passando, é um dia após o outro, estão vivendo um dia após o outro, e pelo que eu estou percebendo, não está havendo uma organização de um clube grande que é o Figueirense. O Figueirense é um clube grande de Santa Catarina e não está tendo uma organização, como você falou, precisa colocar as coisas às claras, apresentar para o torcedor de maneira clara o projeto 2019. Já 2019 falta 2 semanas. O catarinense está batendo na porta. O torcedor quer saber como é que vai estar o meu time, como é que vai estar o Figueirense. Não sabe quem está chegando, quem está chegando, quem está sendo, como estão as negociações. Agora eu fiquei pensando, nós estávamos conversando que o Betinho foi embora. Que pena, o casamento, Betinho e Zé Antônio foi um baita de um casamento que parecia... Zé Antônio, confirmado hoje à tarde, renovou com o Figueirense. Renovou, ótimo, um ótimo jogador. Mas, por exemplo, o Romarinho não faz diferença hoje no Figueirense. Não fez e não faz diferença. A única diferença que ele fez no Figueirense foi quando o pai dele vinha no estádio. Que daí a gente ia lá, tirava foto, tietava o Romário. É verdade ou não é? Nos corredores. Quantas vezes eu larguei o microfone da Rádio Mais Alegria para tirar selfie com o Romário. Então, assim, a diretoria do Figueirense precisa tomar um rumo. Precisa tomar um rumo. Nós falamos sobre o Jorge Henrique. Teve alguns jogadores de nome que passaram pelo Figueirense. Medalhões e deram certo. Me corrige se eu estiver errado. Edmundo. Clássico, né? O melhor de todos. O Edmundo foi o Evair também, não foi? Evair, Clebão, Edmundo, Clebão. Sérgio Manuel. O Sérgio Manuel, que também jogou foi no Atlético ou foi no Grêmio. Cara, nós tivemos bons jogadores medalhões que passaram aqui e deram certo. Não vamos dizer que o Jorge Henrique não deu certo, foi campeão. Mas acho que faltou um pouco mais de chamar a responsabilidade, de personalidade, de dizer eu sou o cara desse time. Ele jogou no Corinthians. Campeão mundial. Muita história no Corinthians, então ele poderia ter chamado a responsabilidade. A torcida não conseguiu ter ele como ídolo. Ele poderia não ter ganhado nada. Mas sabe aquele cara que entra no campo e rala a bunda no chão e do jeito que tiver ele vai jogar, ele toma injeção e joga machucado, do jeito que tiver, ele poderia ter sido esse jogador. Ele não chamou a responsabilidade para ele. Ah, mas teve muitas lesões.
Fazer o quê? Teve vários jogadores aí, por exemplo, o Maicon do Grêmio disse que tomava mais injeção do que água para jogar bola. E o Figueirense precisava de jogadores que ralassem a bunda no chão em 2018. Infelizmente, não teve. Aliás, algum tempo não tem, né? Pois é. Algum tempo não tem. Outro que renovou aí, o Matheus Ribeiro, né? Isso muito em função do Faro, só para a gente deixar o torcedor do Figueirense atualizado. Faro vai ser o diretor de futebol do Figueirense, ele também renovou o seu contrato com o Figueirense por mais um ano e através do Faro, porque ele é muito ligado ao Santos e o Matheus Ribeiro é do Santos e ele vai permanecer para 2019. E eu confesso aí que não tenho dúvida que ele não seja um bom jogador, né? Mas que 2019 ele possa fazer mais, porque 2018 fez pouco, aliás, como muitos. Então eu espero que ele mostre mais o seu futebol, porque fez só uma partida boa com a camisa do Figueirense. A primeira partida que ele fez, depois disso, nada mais. E o torcedor do Figueirense é um torcedor apaixonado, né, Donato? É um torcedor que, mesmo... A gente sabe que nós não temos o costume aqui de encher muito o estádio, até porque ingressos... não são tão acessíveis, os horários, mas o torcedor do Figueirense é um torcedor apaixonado. É um torcedor que merece uma resposta, merece um 2019 bem diferente do que foi esse ano. Esse ano é um ano para pegar o apagador e passar, tirar, ver o que foi de errado e tirar de lição e fazer algo diferente em 2019 para dar uma alegria para o torcedor do Figueirense, que é um torcedor que merece, é um torcedor que vai no estádio, é um torcedor que apoia, é um torcedor que veste a camisa. Então, assim, futebol catarinense precisa melhorar muito. Então, o 2019 é o ano para a diretoria do Figueirense fazer a diferença e mostrar para o torcedor que pode ser feito algo diferente mesmo e a alegria pode chegar no coração deles novamente. Se o Avaí teve problema com o goleiro, o Figueirense não foi diferente. Também. O Denis é um grande goleiro, mas não foi o titular absoluto. Ele tem contrato até 2019, final de 2019. Luana, Denis fica? Eu acredito que fica. Tu acredita que ele fica? Acredito que fica. Eu acredito que ele não fica. Não fica? Acho que não. Acho difícil ele ficar, inclusive. Primeiro, em questões salariais, o Figueirense vai reduzir sua folha em até 60%. Né? Será que ele vai aceitar reduzir esse salário dele? Não. O Figueirense vai... Tá aí, eu fiquei sabendo, o Figueirense está tentando contratar o goleiro Agenor. O Figueirense vai ficar com 4 goleiros no seu elenco, com uma redução de 60%. Vai emprestar o Vitor Caetano, um goleiro da base, o Alisson, que é da base. Por que não dá oportunidade para o Alisson? O Alisson se machucou. Sofreu uma ruptura do tendão do tornozelo. Volta a treinar com bola agora em dezembro. E ainda vai passar um período. Faz um tempinho que o Alisson está esperando uma oportunidade para jogar. O Denis, eu gosto do Denis, cara. Eu também gosto. Eu ficaria com o Denis. Se eu fosse diretor, eu investiria, ficaria. Precisa ter um goleiro de bagagem, um goleiro que já conheça o clube. Goleiro começa o time pelo goleiro. Já jogou Série A, né? Que já jogou Série A. O Denis, na minha opinião, o Denis é um ótimo goleiro. Teve falhas, mas quem foi o goleiro de destaque no Brasil esse ano? Para mim, o melhor goleiro do Brasil esse ano foi o goleiro do Internacional. O Lomba. Marcelo Lomba? Marcelo Lomba, que entrou no lugar de um jogador que era para ser o melhor do brasileiro, que era que jogou inclusive no Corinthians. Danilo, perdão, obrigado. Entrou no lugar do Danilo, que se machucou e foi o destaque do Brasileirão, jogou muita bola. O Lomba. Aliás, o time do Inter surpreendeu, né? Mas antes de nós passar para os outros times, vamos dar uma olhadinha lá no nosso Facebook. Vamos lá, Matias. Vamos ver aqui as perguntas que nós temos aqui. Eu já vi que o meu vizinho Wagner está acompanhando. Obrigado, Wagner. Vamos lá, batendo palminha. Poetisa. Ah, claro, nós vamos estrear um programa aqui, a Poetisa, lá do Nordeste brasileiro. Então, em breve aqui com vocês, um programa sobre literatura. Muito bacana. Deixar um grande abraço para ela aí, viu? Alex Santos Machado. Negro Júnior. O Tacílio, JP, famoso Hélio Costa de Barreiros. Boa, JP, o Márcio. Marcos Cacerati tem um programa Urra Leão toda sexta-feira aqui. Parabéns a todos, trabalhando em ótima qualidade, 2019, vamos com tudo. O Márcio, parabéns pelo programa. Aline de Souza Cardoso, essa tu conhece, né? Conheço.
Estamos com saudades. Ih, tá te cobrando. Estávamos com saudade. Estávamos. O Vladimir Salles, mandando bem. Lá de nos Porto Alegre, tá? comentários. Aí, ó. Alex Santos Machado, JP. É nóis. Parabéns. Marcos Sangará. Aí, ó. Hoje só dá Rio Grande do Sul e Tangará aqui, hein? Luana, dá uma olhada. A Liga de Futsal tem bastante time em Santa Catarina em alto nível. Isso, É verdade. Futsal também. Tá bom. Northwest. Saudades de vocês. Opa, André Cardoso. Bom trabalho. Bom trabalho, rapaziada. São Caetano e Atlético Paranaense fizeram a final em 2001. Obrigado, Alex. É isso aí. Isso aí. Chega de falar. Alex de Porto coisa Alegre ruim. também, tá? Poxa, Vai. a audiência tá indo longe, hein? Então. Chega de falar coisa ruim, vamos falar sobre o Figueirense. Aí, ó, Evandro Aí. Jorge da Costa. Diego. Oi, Diego, meu amigo lá de Portugal. Um beijão. Aí, ó, viu? Tão Portugal, internacional, internacional. Emerson Maria, vai dar certo? Eu acredito que sim. Sim, sim. Acredito que sim, Deus tá? quiser, Acho que foi uma pergunta que ele quis fazer, né? Torcemos para que dê certo. Eu acho que ele vai dar certo em função dessa identificação que ele tem com Que o ele tem Figueirense. identificação e também como ele já rodou em alguns times, a experiência que ele já traz, né? A mais, assim, já ajuda muito, né? Aliás, essa identificação não é só com o Figueirense. O Emerson Maria é muito identificado com a grande Florianópolis, Futebol conhece catarinense. muito. Estamos torcendo Ele para tá em dar certo. casa, ele tá em casa. Sandra Regina, oi filho. Meu lindo, te Oi, amo. mamãe. Audiência materna. É isso aí. Baita treinador, o Maria sempre faz bons trabalhos nos times que passou e detalhe, orçamento menor. Sim. Ele tem um orçamento menor, né? Claro, eu não vou entrar nessa seara aqui do futebol, mas ele trabalha sozinho, né? Não tem empresários. E com isso facilita esse trabalho, porque às vezes o empresário bota uma pressão do técnico, ó, tô te botando lá, mas tem que levar tal jogador. Então, às vezes, sim. por isso pode ser que ele tenha um orçamento menor e consegue fazer grandes times. Podemos dar um exemplo do Betão do Avaí, que nunca ganhou nada, mas mesmo assim chamou a responsabilidade, tá falando aquilo que o JP Exatamente. disse, né? Exatamente. É verdade. Isso aí, Fábio. Betão que também foi jogador, jogou no Corinthians também. Jogou no né? Corinthians. O Márcio Barzotto. Barzotto, o Figueirense já deveria ter começado o planejamento de 2019 em julho de 2018. É. Pode dar certo, mas não deveria ser assim. É verdade. Não dá pra brincar com o futebol, principalmente aqui em Santa Catarina, que a torcida cobra muito. A Thaís, Otávio, Rafael. Denis não joga. Não joga jogo grande, ele treme. Treme. É isso aí. Matheus Salles. Esse foi emprestado, né? Sai. Deve sair, não deve ficar. Assim, a gente vai até pedir Acho que era desculpa do- porque o Figueirense está muito fechado. Eu, há algumas semanas, já venho tentando uma O entrevista Diego é com amigo o Faro. bastante desse Matheus, esse que mora em Portugal, acho que jogou, né? Pra lá, será? Se conheceram lá. Então, a gente tem tentado algumas entrevistas com o Faro, tem sido negado. Então a gente não tem, eu sei que estão por encerrar 10 jogadores de contrato de empréstimo e 10 jogadores estão encerrando o contrato agora em 2019. Agora, quem vai ficar, quem não vai, infelizmente a gente não tem essa informação. Inclusive eu falei sobre o Agenor, por enquanto é uma especulação, mas está muito forte sobre o Agenor no Figueirense. Baita nome. Se o Figueirense não rever seus conceitos, a Série C é inevitável. Eu acho que o Figueirense tem time para evitar isso. Clube. Tem camisa, tem história pra evitar isso aí. Não aconteceu que Também nem aconteceu com o acredito, Joinville, né? Donato. Também acredito, Donato. Não fazer como fez Juventude, Exato. como fez Fluminense. Deixar um clube desse cair pra Série C é inadmissível. Figueirense cair pra Série C é inadmissível. O meu amigo lá, o meu vizinho Wagner, quis falar sobre os times com orçamento menores, mas ele também sobre o Emerson Maria. Né? João Paulo, Marcelo Barbosa, nosso amigo lá da Rádio Mais Alegria, deixa um grande abraço para ele. JP Cardoso, Viamão, de olho em você. Ai, ó. Oi, Alex. Grande Alex, gremista, meu amigão de infância, apesar dele ser um pouquinho mais velho que eu, mas é um grande amigo também. O Abraço, Diego. Leque, é nóis. O Diego. Luana, não quebra, pô, tô na Espanha, desculpa, falei que era Portugal. Mas é do lado do outro. É, do lado do outro. É na Europa. É na Europa. E digo mais, quando a diretoria não trazer de volta a torcida para o estádio, a coisa só tem a piorar. A diretoria não se pronuncia
está muito a Bangu. Foi o que o Donato falou, a torcida é que sustenta o time. Acabou, Matias, os comentários? Então vamos falar um pouquinho agora sobre os outros times. A Chapecoense está tendo uma eleição um pouquinho diferente, né? A Chapecoense que sempre teve chapa única e dessa vez são duas chapas. Quando o time está passando por uma situação ruim, novas ideias, novas pessoas surgem como alternativa. E a Chapecoense está passando por esse momento. Não fez um ano tão bom, perdeu o Catarinense para o Figueirense, foi quase rebaixado na Série A, né? Então aí surgem essas novas chapas, essas novas lideranças. Não sei até que ponto isso é salutar. Claro, a democracia é importante porque surgem novas ideias, mas tem que tomar cuidado porque às vezes surgem aproveitadores do momento. A Chapecoense tem muito dinheiro em caixa por tudo que aconteceu, pela tragédia. É um clube que já está 6 anos na Série A, então tem que tomar cuidado para não permitir que essas pessoas mal intencionadas entrem dentro da Chapecoense, que faz um grande trabalho há algum tempo. Sabe alguma coisa sobre essa eleição do Chapecoense? Não tô por dentro, mas assim, Donato, essa questão, a gente fica pensando, né? Qual é a vantagem de ser hoje o presidente de um clube? Fico pensando, qual seria a vantagem? É para ter o poder? Eu ganho o quê sendo o presidente de um clube? Porque é uma incomodação. O presidente do clube não pode ter salário. Então, é uma incomodação. Só se incomoda. Aí fala, você é presidente de qual clube? Eu sou presidente do Figueirense. Cara, que pepino. Não é fácil. Não é mesmo? Ser presidente de um clube grande, ser presidente de um Grêmio, ser presidente de um Flamengo, de um Corinthians, é uma pressão. Só que a gente sabe que a busca pelo poder acaba impactando na questão da politicagem. Como a gente falou, até que ponto? Tem que tomar cuidado. Porque um clube como a Chape, todo mundo fica visando hoje. Todo mundo sempre tem um pretendente disposto a ser presidente de um clube como esse. Mundialmente, Conhecido mundialmente. Então, assim, eu faço votos de que quem está hoje no poder, no comando, possa tomar muito cuidado para que, como você falou, que seja saudável essas eleições e que a Chape continue aí sempre crescendo no futebol brasileiro. É isso aí. Temos também que falar sobre o Criciúma. E o Criciúma, para mim, é um retrato do Figueirense de alguns anos atrás. Poucos anos atrás. Eu já vou falar o porquê. Por que, Donato? Tem o seu presidente, um grande empresário da cidade, contrata um assessor que foi campeão do mundo em 94, só mudou o nome, os dois nomes, do presidente e do assessor. Ricardo Rocha é o assessor do presidente para assuntos do futebol. Que cargo é esse que inventam, né? Mas qual é a função do cara? Acabamos de falar, a questão da política, a questão da vontade de ter... É um novo cargo, assessor. Né? Então, eu fico me pensando assim, né? O Criciúma tem que tomar cuidado, porque também é um time grande, é o único time de Santa Catarina que tem a Copa do Brasil, né? Então, já disputou uma Libertadores, a Chapecoense também, mas é muito diferente daquela época, né? O Criciúma lá em 91, com o Filipão, era um grande time, e hoje eu vejo realmente o Criciúma dos times catarinenses talvez seja o time mais saudável financeiramente, e passou um perrengue no Catarinense, passou um perrengue na Série B, e eu não vejo as coisas andar para frente. Então o Criciúma tem que tomar bastante cuidado. Não estou aqui desejando nenhum mal para o clube Criciúma, nem para sua torcida, a qual tem um grande carinho. Foi muitos jogos, inclusive na Libertadores, que ganhou de 1-0 do Grêmio. Eu estava lá no estádio, e aí eu realmente fico bastante preocupado com essa questão do Criciúma, que tem um novo técnico, né? O Doriva. Mazzola saiu trocando farpas aí com seu presidente, e chegou o Doriva, passagem pelo Vasco, São Paulo, mas a gente tem que lembrar que ele também passou por Ponte Preta e CRB. São dois extremos, né? 2 trabalhos bons e 2 trabalhos muito ruins. O que esperar do técnico Doriva para o Criciúma? Que taça recebeu o Doriva? Foi campeão do quê? Vamos voltar ao que eu falei agora há pouco. Técnico tem que ter, pelo menos, técnico de time grande, eu considero o Criciúma um time grande, precisa, quando ele vem, ele precisa ter história.
Qual é a história do Doriva hoje no futebol? Como jogador, ótimo jogador. O engraçado, Donato, é que o Criciúma sempre tem a história de um jogador ou dirigente que sai brigado. Zé Carlos já saiu brigado. Andrei já saiu, goleiro Andrei já saiu por causa de briga lá dentro. Técnico saiu por causa de briga. Que é estranho, né? Eu não sei como é que é o clima dentro do Criciúma, mas eu vou tentar pesquisar, porque sempre tem uma briga, sempre tem uma confusão e o cara sai de lá brigado. É estranho isso aí, né? Estranho. Mas eu quero que o Doriva se dê bem, eu quero que o Criciúma se dê bem, é um time que nós temos carinho também, time catarinense, mas como você falou, tem um orçamento teoricamente bom, precisa fazer um futebol bom. Não fazer um futebol como fez 2018, caindo pelas tabelas, lutando para não cair de novo. Principalmente o Criciúma, que tem uma história um pouco de títulos um pouco melhor no futebol catarinense. Né? Você mesmo já ganhou uma Copa do Brasil do Grêmio. Eu lembro muito bem disso também. Chorei, né? Não consigo esquecer disso aí. Mas Tem uma Série B, tem a Série B. tem Série C. Tomara que o Criciúma se dê bem. E uma torcida apaixonada também. É, isso aí. Agora vamos falar um pouco mais sobre os clubes do Brasil. Eu trouxe esse time. Aliás, a gente traz com frequência aqui, mas hoje eu vou falar com um time que eu vejo tu falar bastante desse time. O Flamengo. Flamengo. Vamos lá. Ó, o Flamengo passou por uma eleição agora recentemente. Eu conversei com um ex-diretor do Flamengo, né? Tenho alguns amigos meus lá que são ex-diretores do Flamengo. E eu fui entender qual era o sentimento deles com essas eleições, com essa gestão do Bandeira aí, que são 6 anos. Aliás, uma das melhores gestões em termos financeiros do Brasil. O Flamengo tinha uma dívida de quase 800 milhões e hoje a dívida do Flamengo, 6 anos depois, é um pouco mais de 300 milhões. Então, 500 milhões em 6 anos, né? Então, não podemos dizer que deu errado. Mas o futebol, nesses 6 anos, o Flamengo ganhou um campeonato carioca e uma taça Guanabara. Daí tem que se colocar na balança. E é exatamente isso que eu queria entender por parte da diretoria do Flamengo. Qual é esse sentimento? E o sentimento que eu percebi deles é que eles estão completamente na dúvida. Se querem um time sem esquecer o financeiro, né? Daí vai de novo aumentar essa dívida, ou continua nesse ritmo de ajustar o financeiro para ter um grande clube daqui a alguns anos e ainda lutar por alguma coisa que seria a Libertadores. O Flamengo aí vem com frequência na Libertadores, né? E aí esses diretores do Flamengo ainda estão nessa dúvida e não sabem o que será do Flamengo para o próximo ano. O Flamengo mais uma vez ficou no cheirinho, vê no teu próprio Facebook. É eu isso? botei isso no Facebook, eu nem lembro. Deus. Botei. Luana, o Flamengo ficou no cheirinho, Luana? Ficou, claro que ficou. Sempre, né? No teu caso, Luana, tu optaria por fazer um time para ganhar tudo e esquecer o financeiro? Eu acredito, na minha opinião, achar que, tipo, deixava o financeiro mais equilibrado para que daqui, tipo, pensando mais no futuro, né? Daqui pra frente, assim, daqui a uns anos, quem sabe daí conseguir mais títulos, né? O time do Flamengo não é ruim, né, JP? Não é ruim, né? O time do Flamengo é um timaço. É um timaço no papel. Tu ter o Diego hoje no teu time é uma joia rara. É como se tu tivesse, como se fosse pobre de manhã, tivesse só R$1 no bolso e de tarde tu tivesse R$1 milhão. O Diego é algo maravilhoso na equipe. Baita de um jogador. O Flamengo tem um elenco que era para ter sido campeão. O Internacional era para ter sido campeão se não fosse incompetente também. Aí eu vou falar para você uma coisa. A pergunta aí. Faz um time, esquece o financeiro ou vai do jeito que dá? Luiz Felipe Scolari. Apesar do 7-1, ele foi um cara que quando ele chegou no Grêmio, ele começaram a trazer caras assim que era refúgio. O Grêmio estava quebrado na época. Quem é esse Jardel aí? Traz. O que ele faz? Ele cabeceia. Então traz esse cara aí. E quem é Paulo Nunes? Paulo Nunes jogou a copinha, mas ninguém quer mais lá. Então traz esse Paulo Nunes aí. Traz o Dinho. Mas o Dinho já tá velho. Mas traz o Goiano. Que ano?
Que ano isso aí? 93, 94. Traz o Goiano. E quem é esse guri? Segurei o Darley. Ele chegou pro Darley e falou, cara, tu vai ser meu homem de confiança agora, o goleiro de confiança. Darley era a prata da casa. Começou a montar um time. Trouxeram um tal de Arce, que ninguém nunca sabia, ninguém soube quem era. O Roger, lateral esquerdo. Do Fluminense, esquecido. Montaram um time que ninguém sabia o que se ia dar certo ou não. Virou uma máquina de time. Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil de novo, foi campeão gaúcho, foi um time que se destacou. Libertadores. 95, campeão da Libertadores. Então, assim, o Grêmio naquela época, eu tô pegando o exemplo do Grêmio e do Luiz Felipe Scolari, investiu em fazer um time que ele acreditava ser competitivo e não um time milionário. E deu certo. Ele chegou agora no Palmeiras, pegou um Palmeiras que, na minha opinião, não é um super time e foi campeão brasileiro. Invicto. Ele nem soube o que é derrota no Palmeiras. Por quê? Falou, não, é esse time que eu tenho, então vamos jogar com isso aqui. Agora, vale a pena investir tantos milhões? Faço outra pergunta. Da onde tanta grana? Que falam que Flamengo está devendo e Corinthians está devendo e eles devem e montam só timão milionário. E vende gente com... Aí eu faço outra pergunta que eu deixo no ar, que eu não consigo responder. Por que nós aqui não conseguimos fazer isso? Não, mas isso muito influência da mídia, né? Por exemplo, vamos usar o exemplo da Série A. O Avaí vai ter direito a 40 milhões, enquanto o Corinthians 280. Né? Então, é essa grande diferença que tu consegue trazer. O Avaí está assim, vamos trazer 3 a 4 jogadores para a Série A, ganhando acima de 100 mil reais. Quem é do Flamengo que ganha abaixo de 100 mil reais? Ou do Corinthians? Ou do São Paulo? Então, é nessa hora que faz a diferença do time. E tem mais, Luana, tem mais, Donato. O torcedor lá não aceita o Zé da Silva jogando com a 7. Lá no Rio de Janeiro não tem essa. Quem é esse Zé da Silva aí? O Zé da Silva que veio do Malutron. Quê? Não mesmo. Ele vai pra cima, a torcida vai pra cima. Torcida vai pra cima, a torcida bate lá. Quem é Zé da Silva? Não, não queremos Zé da Silva. Nós queremos Guerreiro, queremos Lucas Prato, queremos... O Flamengo busca um goleiro. Nós falamos do Figueirense de goleiro, falamos do Avaí de goleiro, do Flamengo de goleiro. Tá com deficiência de goleiro? O Everton, eu acho um ótimo goleiro do Palmeiras. O Flamengo tá buscando um goleiro aí. Bomba, um ótimo goleiro. Esse goleiro do Ceará também, gostei desse goleiro, tá? Esqueci o nome dele. Eu vi que o Flamengo tá de olho no Gatito, né? O Gatito Fernandes. Ex-Figueirense, Botafogo. Ótimo goleiro, né? Olha, eu gosto dele. Minha mãe gosta bastante dele também. Sério? Sério, minha mãe... Claro, é botafoguense, né? Não, mas desde a época do Figueirense ela sempre Sempre se identificou com ele. É um ótimo goleiro mesmo. O meu filho gosta dele também. Agora vamos falar do time que tu gosta. Qual deles? O Grêmio. O Grêmio? Renovou com o Renato Gaúcho. Ficasse contente, feliz demais com isso. Fiquei contente porque é sinônimo de taça na galeria de novo. O Renato, ele é especialista em ser campeão, especialista em conduzir o time. Porém, o Grêmio precisa melhorar muito. O Grêmio encerrou 2018 caindo pelas tabelas. O Grêmio está se desmontando novamente. O Grêmio tem uma boa zaga, o Kahneman renovou também, mas o Grêmio não tem centroavante. O Grêmio está muito mal de atacante. O André Balada não serve para jogar no Grêmio. O André Balada não serve. O Jael não é jogador de... O Jael é um jogador assim, esforçado. Ele é um jogador esforçado que quando ele tem uma meia cancha que joga bem, quando ele tem um Everton correndo pela esquerda e botando bola para ele, um Luan servindo, ele é um ótimo jogador. Aí até eu jogo. Só empurrar pra O dentro. Donato joga. Já vi. Então assim, o Grêmio precisa contratar para 2018, senão não vai chegar nas cabeças de novo e já vai jogar uma Libertadores. O Grêmio tá buscando reforço, né? Tá. Thiago Neves. 750 mil reais por mês. Seria uma boa contratação pro Grêmio, Luana? Eu acredito que sim, o Thiago Neves é um... Até o Corinthians, né, tá querendo... Tá de olho, né? Sabe que era Thiago Neves ou Diego, né? O Diego também Eu não falei? Era Thiago Neves ou Diego. Eu ainda preferi o Diego, que é muito mais completo. Eu o sei Diego é que mais o lance com o Thiago Neves não andou. Não. Não andou. O também não. Cruzeiro... Vai ficar no Cruzeiro, será? O Cruzeiro... É por causa que os dois estão com a Libertadores, né? Disputando ali. Aí,
Mas assim, eu acho um salário muito alto pro Thiago Neves. Muito alto, mas pagava um alto salário pro Douglas também. O Douglas praticamente sem jogar. O Douglas tá saindo fora. O Douglas tá quase indo pro Vasco, né? É Vasco ou Fluminense? Vasco ou Fluminense. Que ele seja feliz lá. Eu vou dizer que eu gosto do Douglas, cara. Não, ele é um bom jogador. Seria excelente pro Figueirense e Avaí. Aí que eu te falo, é um jogador desse aí que o Figueirense precisa. O Avaí precisa. O Avaí precisa, sabe? Que o cara fala, poxa, quem é o jogador? É o Douglas. Sabe? Um cara de nome. Pensa nisso aí, diretoria. Pensa bem. Agora, vou falar um pouquinho sobre um lance do Renato Gaúcho. Eu acho ele um grande técnico, tem muito a contribuir para o futebol, mas algumas atitudes precisam ser repensadas, né? Hoje no Brasil, o cara ser técnico de futebol, ele precisa ter o curso da CBF. Sim. Né? Está acontecendo agora, o Renato Gaúcho não tem o curso e ele declaradamente disse que não vai. Qual é a imagem que está passando isso para o torcedor, né? Torcedor pequenininho que está lá. Então, é essa a minha grande preocupação com o Renato Gaúcho, né? Eu não vou fazer esse curso porque eu estou nas minhas férias, mas quando ele estava desempregado ele também não fez, né? Essa atitude do Renato Gaúcho, um fato negativo e chama muito a minha atenção e me preocupa, né? Até mesmo para a categoria de técnicos, que não poderia deixar de registrar isso, um fato negativo do Grêmio com relação a isso. Se eu fosse técnico e estivesse sendo obrigado a trabalhar com o curso, por que o Renato Gaúcho trabalha sem? Te impressiona isso, Donato? Impressiona. Vindo do Renato? Impressiona. Do Renato não me impressiona porque o Renato ele é mala. O Renato é mala, o Renato muitas vezes ele é arrogante. Eu só gosto do Renato no Grêmio porque ele traz títulos, ele trouxe títulos pro Grêmio. E o que importa hoje no futebol é títulos. Se mesmo ele sendo arrogante, sendo bobão, ele está trazendo títulos. Mas vindo essa atitude do Renato Portaluppi, a mim não impressiona. É uma atitude de rebeldia, ele ainda acaba falando que a CBF o ano todo não faz nada, mas chega nessa época, acaba fazendo um curso, nos deixando lá presos 10 dias. Não vou fazer. Vou fazer 2, já combinei com ele. Ridícula a atitude dele. Uma atitude de rebeldia, uma atitude totalmente antiprofissional, mas vindo do Renato Gaúcho, sinceramente, isso não me impressiona porque ele é desse tipo. Fazer o quê? Bom, eu teria mais alguns times aqui para falar, mas... Deixa eu falar rapidinho do Inter. Era pro Inter ter sido campeão. Isso. O Inter não foi campeão porque não teve elenco. O Inter não teve elenco e o técnico do Internacional é um animador de time. Ele não é tático. Renovou, porque pegou moral com a torcida, pegou moral com a diretoria, mas ele é um técnico animador de vestiário. Ele não é um técnico tático e o Internacional faltou elenco, porque o time do Palmeiras não tinha um super time. O Internacional, se tivesse espremido um pouquinho mais, teria saído campeão brasileiro e saído de um jejum aí de 79, 78, até me apagou da memória quando que o Inter foi campeão brasileiro. Nem tinha nascido ainda. Nem eu. Mas o Internacional sempre foi um time que sempre gostei de ver jogar. Ainda mais esse ano, né? Não esperava que ele fosse tão bem no campeonato e surpreendeu de forma positiva, mesmo com um animador de torcida e... Sim. O técnico. Animador de vestiário. Segundo o JP, o Internacional me agradou bastante a forma de jogar. Bom, gostaria de falar com vocês, tivemos a final da Libertadores, não tivemos a Libertadores na América do Sul. Todo mundo sabe que já existe essa tendência, esse desejo da Conmebol fazer um jogo único. A Libertadores foi decidida em jogo único, né? O primeiro jogo terminou empatado, o segundo jogo o River Plate ganhou. O que me preocupa, eu gostaria de saber a opinião de vocês dois, a minha preocupação, fazer esse jogo fora da América do Sul não abre as portas para a gente nunca mais ter uma final aqui? Fala, por favor, primeiro as mulheres. Eu acredito que, acho que a torcida e todo mundo, acho que torcedores, acho que vai cobrar, né, para que volte aqui pra gente. Eu acredito que não vai para fora, não. Acho que não, JP. Foi a final mais decepcionante da Libertadores que eu já vi em toda a história da Libertadores.
Primeiro, era para ter sido na Argentina. Não foi porque torcedores vândalos, bandidos impediram que essa final acontecesse. Era para ser uma final emblemática, uma final, a maior final da Libertadores, ela não aconteceu. Por quê? Porque os torcedores não conseguem separar futebol e de outra... É inadmissível o que aconteceu, Donato. Então, assim, abriu porta para quê? Abriu porta para bandidos continuarem agindo no futebol. Essa final não era para ter acontecido. Essa final era para ter pegar a taça, entregar na mão do Boca e falar assim, ó, tá aqui a taça de vocês por tudo que aconteceu, para que pudesse existir um tipo de punição. Então assim, impunidade, né? Resumo da final da Libertadores, impunidade. O River nem era para estar na final. O River Plate vai pagar uma mixaria, vai ficar 2 jogos sem torcedor fechado. E tá aí, ó, campeão. Com bom futebol, mereceu. Jogando futebol dentro de campo, mereceu porque foi o melhor. Mas foi decepcionante essa final da Libertadores, na minha opinião. O que eu vejo dessa final da Libertadores, né? Eu acho muito difícil e abriu-se a porta para não fazer a final aqui, porque o futebol sul-americano, através da Conmebol, ficou provado que é incapaz de promover o espetáculo. Futebol é um espetáculo. Aliás, até aqui no Brasil, nenhum clube promove o futebol como um espetáculo, né? Diferente que a gente tem nos Estados Unidos, que onde deve ocorrer a próxima final da Libertadores, em Miami. Diferente uma final da Champions, e o cara ele não vai lá assistir um jogo, ele vai assistir um espetáculo. Ele vai semanas, dias antes, a cidade toda se transforma. Se for um jogo aqui no Brasil ou um jogo da Libertadores de final, é completamente distinto. Eu acho que nunca mais teremos uma final, ou se tivermos, será bem diferente a Libertadores daqui pra frente. Carlos Donato, Luana, eu assisti o jogo, foi um jogão. Mas eu gosto de ver uma final de Libertadores com papel picado, com papel higiênico sendo jogado, com Típico a banda tocando, o jogo lá, a final no Equador, o final lá na Argentina, sabe? O final lá no estádio do Atlético Mineiro bombando, o churrasco em volta do vestiário, foi um final lá no Santiago Bernabéu. Sabe? Pra mim, frio. Foi uma coisa fria, final de Libertadores fria. Infelizmente. Claro, são visões diferentes, mas é o que eu estou falando, né? O futebol ele tem que ser visto como um espetáculo e o jogo faz parte do espetáculo. E hoje a Conmebol promove apenas um jogo e muitas vezes abre as portas para coisas que nem aconteceram. Bem mal organizado. Luana, mais alguma coisa para acrescentar sobre o futebol feminino? Eu tô por dentro, viu? Figueirense, novamente na final contra Leonas do México. Se o Figueirense ganhar, o jogo começou agora, deve estar no intervalo. Né? Se o Figueirense ganhar, é bicampeão mundial. É aqui do nada. No Paraná, no Curitiba. Paraná. Legal, Federação Internacional de Futebol 7. Que bacana. Figueirense, Paula Ramos, uma parceria que tem. A goleira Luísa foi entrevistada diversas vezes aqui pela gente. Foi eleita a melhor goleira do mundo de 2018. Novamente na final desse ano. Parabéns, né, para as meninas aí que estão representando muito bem assim o futebol feminino, né? É isso aí. Matias, claro, não podemos deixar de esquecer o pessoal do Facebook, temos bastante mensagens lá. JP aqui coordenando os assuntos. Vamos lá. O Emerson Maria e o Emerson Nunes já demonstraram que são capazes de fazer uma boa campanha com poucos recursos. Fortaleza, Vila Nova são exemplos disso. Até o próprio Avaí em 2012, tá? Fabian Ricardo Júnior, baita programa, parabéns. José Ricardo Prima, boa noite. José Ricardo Havaiano, meu grande amigo, deixar um grande abraço para ele, sempre acompanha o nosso programa. O treinador certo para o Criciúma seria Paulo Bauer, que acertou com o Brusque. Vai estar treinando o Brusque Campeonato Catarinense. Porque daí quando faltar jogador ele também joga. Quando falaram Paulo Bauer do Brusque, eu pensei, voltou a jogar? É capaz de jogar, dá 10 para ele e espera a bola chegar. Hoje um dos melhores elencos do Brasil, mas depende da gestão financeira e planejamento estratégico. Flamengo, o Jorge Brasil, sabe muito de futebol também.
Opa, É convidar ele verdade. pra vir aí. Márcio, boa noite, grande abraço JP. Boa noite, pastor Márcio. Sandra Regina de Souza Cardoso, um grande abraço a todos. Franciel Marques, pensei que o mesmo você era o ídolo. Pensei mesmo que você era ídolo Ele lá. Pensei o mesmo que você. Ah, Ele gostei. é ídolo lá e sempre foi um jogador muito bom dentro e fora do campo. Agora eu não lembro qual foi o jogador. respondido pro Fabiano, acho que é o Bayer, né? O Ah, Bayer. vamos lá. O Danilo Barcelos do Grêmio. Né, tá lembrando, né? Vocês lembram do Felipe Danilo Menezes, ex-Palmeiras? Felipe Menezes. O Madison sumiu baixinho. O Madison que realmente não- sumiu, né? é Era do verdade, Vasco, nunca mais vi falar dele. Santos. Acabou os comentários, Matias? É isso aí então, pessoal. Deixaram um grande abraço. Agradecer demais ao JP Cardoso, agora lá, repórter da RIC Record. Trabalhamos na Rádio Mais Alegria, tivemos diversos jogos, grandes resenhas no nosso programa que a gente tinha lá, o Resenha Mais. E, é claro, o toque feminino aqui, que deixa muito mais alegre o estúdio da Maria Luana. Pode se despedir aí, Luana. Primeiras mulheres, viu, JP? Claro. Boa noite. Também quero deixar um recado aí pro pessoal que o meu canal no YouTube agora essa semana, esse mês aí vou estar de férias, não vou colocar nenhum vídeo. Praia, né? Tá fazendo a praia, Luana. Praia. Aí só a partir de janeiro aí vai começar, mas eu vou estar avisando lá nas minhas redes sociais. Boa noite e até segunda que vem. JP, aproveita. Quero aproveitar aqui e parabenizar vocês pelo programa Na Cara do Gol. Belo nome, parabéns. Acertaram no nome. Donato e Luana, que vocês possam fazer um 2019 excelente aqui nesse programa, que é sucesso. Donato, obrigado pelo convite. Sempre que eu tiver a segunda-feira mais livre, que antes eu estava estudando na segunda, não podia participar. Mas eu me coloco à disposição para participar, gosto muito de estar aqui, me sinto muito bem nesse programa, me sinto à vontade e obrigado a todos que nos acompanharam nessa noite também. Podem curtir à vontade e compartilhar porque vale a pena, Na Cara do Gol. Preciso agradecer, é claro, meu amigo, sempre está aqui cuidando do nosso programa, organizando tudo, o Matias, sempre nos ajuda e auxilia bastante aqui. Um grande abraço, Matias, coordenando hoje tudo aqui o Na Cara do Gol. E semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, aqui na Web TV Metropolitana. Valeu!